Me chamo Adriana Pereira Bispo. Eu, Moisés Oelho de Oliveira Mendes. Somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, Campus Santo Amaro. E o nosso orientador é Lázaro Edmilson Brito Silva. E vamos apresentar o nosso projeto que é o aquecimento de água sustentável por indução eletromagnética. Vem com a gente! O nosso protótipo, ele traz métodos sustentáveis e alternativos para o pré-cozimento de mariscos. E isso ajudar também as comunidades quilombolas que pertencem a Santa Amaro da Unificação Bahia. O nosso fogão, ele é constituído com componentes reutilizáveis e ele é alimentado por um sistema de energia fotovoltaica. O nosso fogão indutivo econômico, ele vem com o total objetivo ajudar os marisqueiros no cozimento do marisco, bebe-fumo e ostra. Isso evitaria totalmente a extração da madeira nativa e contribuindo com a sustentabilidade do ecossistema do local. E ajudar também aquelas pessoas que vivem em comunidade rural, que não tem saneamento básico. Com isso, a água seria fervida e utilizada para banho, alimentos e entre outros. No processo de construção do fogão indutivo foi utilizado determinados materiais, como o capacitor de poliéster, o resistor, o MOSFET, o fio rígido, o dissipador de calor, o vidro temperado e a madeira. O capacitor de poliéster é responsável por armazenar carga e assim reagir quando a corrente for passando por ele em direção ao circuito. O resistor ele é responsável por diminuir a corrente em direção ao circuito para assim não poder danificar. O MOSFET ele é utilizado como amplificador no circuito elétrico. A gente utilizou o fio rígido de cobre pelo simples fato de que o cobre é um bom condutor e ele funcionaria facilmente no processo de aquecimento do fogão. A gente utilizou o vidro temperado porque o vidro temperado ele pode suportar entre 200 e 300 graus, em que o vidro normal ele não suportaria essa temperatura alta, que ele suportaria em máximo 50 graus mais ou menos. A gente utilizou o dissipador de calor porque ele é um objeto de alumínio que, ao ter o contato com algum componente externo, ele vai sobreaquecer e assim absorver a temperatura dos componentes e assim não danificar o circuito. Nós utilizamos uma madeira, uma chapa de compensado, que foi utilizado para fazer a base do fogão e assim dar um sustento melhor para a gente colocar o vidro temperado em cima e assim funcionar o fogão normalmente. Antes do processo de construção, nós montamos um esquema de fluxograma e diagrama de bloco, em que o fluxograma ele funcionará da seguinte forma: ele tem um início, tem um sistema de aquecimento. Se ele estiver aquecendo normal, ele vai chegar até 100 graus e assim aquecendo a água e levando ao estágio final do nosso procedimento. Se ele não estiver aquecendo, a gente vai ter que desmontar todo o circuito e assim poder reparar qual foi o erro cometido e assim poder montar o circuito todo novamente. Bom, o diagrama de bloco ele vai funcionar da seguinte forma: a placa, que é a placa fotovoltaica, que ela funciona através do sistema solar. O sistema eletrônico, que é o conversor de booster, a bateria, que a gente usa uma bateria de moto que ela atinge até 12 volts, e por último, o fogão funcionando através da bateria. A placa fotovoltaica foi utilizada no circuito conforme no diagrama de bloco, em que essa placa ela é formada por várias camadas de células, normalmente de silício, em que no momento em que ela absorve os raios solares, ela transforma esse raio solar em energia elétrica. O conversor de booster é um conversor CC, que ele aumenta a tensão de entrada até a saída. Conforme o diagrama de bloco, também foi utilizada uma bateria de moto, em que é um aparelho ou um dispositivo em que transforma a corrente elétrica em energia desenvolvida por um processo químico. Bom, aqui temos o circuito elétrico do fogão indutivo e ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a placa fotovoltaica ela vai passar energia elétrica para o conversor de booster. Com isso, o conversor de booster vai carregar a bateria da moto e com isso ele vai alimentar o fogão. E em seguida, vamos passar uma foto do fogão montado. Após pensarmos, elaborarmos e entrarmos no processo de construção, nós podemos perceber que nosso objetivo foi alcançado, em que colocamos um recipiente com água na superfície do nosso fogão e ele chegou a aquecer chegando a 100 graus centígrados.
nós podemos perceber também que com a utilização da bateria de moto, podemos promover uma potência superior. Talvez fizemos uma análise em que buscamos vários valores de fogões diferentes para fazer uma comparação, em que o fogão cooktop ele tem um valor acima de R$700, o fogão a gás um valor acima de R$300 e o nosso fogão indutivo com vários componentes reutilizáveis, utilizado de sucatas ou algumas peças mínimas compradas, não custou acima de R$50. Bom, e para planos futuros, nós pensamos na criação de tilápia, que no caso esse mesmo circuito ele seria utilizado para aquecer o criador da tilápia, porque as tilápias elas só conseguem sobreviver na temperatura de 26 a 30 graus. E principalmente ela seria utilizada também para aquecer esses próprios criadouros em regiões de baixa temperatura, como por exemplo na região sul. Mas o nosso foco principal para ajudar as pessoas mesmo é essa criação de tilápia seriam que a pele da própria tilápia seria utilizada para ajudar as pessoas na cicatrização de queimadura.